Eu enterrei o segredo da minha irmã no subsolo da nossa casa em Alfama, onde o cheiro de sal do Tejo se mistura com o mofo das paredes antigas. 9 anos depois, quando o telefone tocou à meia-noite, eu soube que o túmulo havia se aberto, e o que saía dali não era um fantasma, mas uma fúria que eu mesma havia plantado. Matei devagar, com a paciência de quem espera o mar engolir uma costa rochosa, não com sangue, mas com a verdade que ele mais temia, ser exposto como o predador que era. O sol de Lisboa batia impiedoso na varanda do nosso apartamento no Bairro Alto, onde o ar carregava o eco distante dos fados cantados nas ruas estreitas. Eu tinha 25 anos, recém-formada em Psicologia na Universidade de Lisboa, e via o mundo através de lentes afiadas pela dor de quem cresceu sem pai, um marinheiro que partiu para o Brasil e nunca voltou, deixando a minha mãe a costurar rendas para nos alimentar. A minha irmã, Inês, era o oposto, 17 anos, olhos verdes como o Atlântico em tormenta, e uma rebeldia que a fazia dançar nas festas do Cais do Sodré até o amanhecer, ignorando as minhas advertências como se fossem brisas passageiras. Naquele verão de 2016, o calor era sufocante, e o país fervilhava com a Eurovisão e quando nas rádios, misturada ao cheiro de pastéis de nata queimados nas confeitarias. Inês chegou a casa uma noite, os lábios inchados de beijos, os cabelos desgrenhados caindo sobre os ombros nus. Conheci alguém, disse ela, com aquele sorriso que iluminava as sombras da nossa sala apertada. Ele chamava-se Rui, 37 anos, um empresário de importações de vinho do Douro, com um carro Mercedes reluzente e um apartamento em Belém que cheirava a couro caro e segredos. Ele era alto, barba grisalha impecável, olhos castanhos que pareciam engolir a luz, o tipo de homem que as mulheres da nossa família sempre atraíam, como mariposas para a chama. Eu avisei-a na cozinha, enquanto lavávamos a louça sob a torneira que gotejava como um relógio impiedoso. Inês, ele é velho demais. 9 anos não são uma brincadeira, é uma vida inteira de bagagem que ele vai descarregar em ti. Homens como ele colecionam troféus jovens, não amores. Ela riu, jogando espuma de sabão na minha cara, os olhos brilhando com a ilusão da paixão. Tu és só ciumenta, Sofia. Ele me faz sentir viva, não como esses rapazes da faculdade que só pensam em cerveja e futebol. Eu limpei o rosto, sentindo o aperto no peito, o mesmo aperto que senti quando a nossa mãe se casou com o segundo marido, um pescador de Cascais que a deixou com dívidas e um braço partido. Viva! Ele te vai sufocar, mana. Eu estudo menos, e a dele grita controlo desde o primeiro olhar. Ela não ouviu. Nas semanas seguintes, Inês desapareceu nas noites de Lisboa, jantares no Time Out Market, passeios de elétrico pelo Chiado, onde Rui a cobria de presentes, um colar de prata com pingente de âncora, símbolo do seu amor pelo mar. Eu vi as fotos no Instagram dela, ela rindo nos braços dele, o Tejo ao fundo como testemunha indiferente. A nossa mãe, com as mãos enrugadas de anos de costura, abanava a cabeça na mesa do jantar. Deixa, Sofia. O amor é cego, mas a vida ensina. Mas eu não podia deixar. Na minha tese de final de curso, eu havia dissecado casos de manipulação emocional, homens mais velhos que usavam o poder económico para moldar mulheres jovens como argila. Rui era o arquétipo, viúvo recente, sem filhos, mas com uma reputação sussurrada nos círculos de vinhos do Porto, onde eu investiguei discretamente através de amigos da faculdade. Uma noite, depois de uma discussão acesa onde Inês me chamou de velha solteirona, eu a confrontei no quarto dela, as paredes cobertas de posters de Madalena Iglesias. Ele tem uma ex-mulher que fugiu para o Alentejo porque ele a isolou de todos. Eu falei com uma amiga dela, ele controla o dinheiro, as saídas, até as mensagens no telemóvel. Inês chorou então, não de raiva, mas de dúvida, os soluços e quando como os sinos da sede de Lisboa ao longe. Mas ele me ama, Sofia. Diz que sou a luz dele. Eu abracei-a, sentindo o cheiro de perfume caro na sua pele, o perfume dele, amor não é posse, mana. É liberdade. Naquela noite, jurei a mim mesma que a protegeria, mesmo que ela me odiasse por isso. Os meses passaram como o Douro em cheia. Inês casou-se com ele em setembro, numa cerimónia discreta em Sintra, onde as neblinas das serras pareciam engolir os convidados. Eu fui a madrinha, vestida de azul como o céu de verão, mas o meu coração era uma pedra no estômago. Rui sorria para as câmaras, a mão possessiva na cintura dela, e eu vi o primeiro sinal, o anel de noivado, enorme, que Inês torcia nervosamente nos dedos. É lindo, não é? Sussurrou ela. É uma algema, respondi baixinho, e ela virou o rosto, magoada.
A vida dela mudou devagar, como a maré subindo na praia de Carcavelos. Primeiro, as chamadas noturnas para mim cessaram, depois, as visitas ao nosso apartamento em Alfama rarearam. Eu recebia mensagens esporádicas: tudo bem, mana. O Rui está ocupado com o negócio. Mas eu sabia. Numa visita surpresa a Belém, encontrei Inês cozinhando bacalhau à brás na cozinha imaculada, os olhos vazios como o céu antes da tempestade. Ele não deixa que eu trabalhe, confessou ela, enquanto picava cebolas que faziam os seus olhos lacrimejar mais do que deviam. Diz que é para o nosso bem, que eu sou a rainha da casa. Eu segurei a sua mão, sentindo o tremor. Inês, isso não é amor. É prisão. Sai enquanto podes. Ela abanou a cabeça, o colar de âncora balançando como um peso morto. Ele mudará. Tu não o conheces como eu. Eu conhecia. Nas minhas sessões de terapia no consultório improvisado no Chiado, eu via pacientes com cicatrizes semelhantes, mulheres moldadas por maridos que prometiam o mundo e entregavam correntes. Rui era mestre nisso. Eu o investiguei mais fundo, usando contactos na polícia de Lisboa, onde um inspetor amigo me contou de queixas arquivadas, nunca prosseguidas. Ele é escorregadio como uma enguia no Tejo, disse o inspetor. Dinheiro compra silêncio. Eu tentei falar com Inês de novo, numa tarde chuvosa no Jardim da Estrela, onde as flores molhadas pareciam chorar. Ele te está a roubar a alma, mana. Lembra-te de quem eras, a rapariga que dançava fado nas ruas, que sonhava ser designer em Milão. Ela olhou para mim, os olhos inchados, e por um momento, vi a faísca. Mas então o telemóvel tocou, Rui, e ela atendeu, a voz mudando para um tom submisso que me gelou o sangue. Sim, amor, já vou para casa. Os anos seguintes foram um exílio lento. Eu construí a minha carreira, um consultório em pleno Rossio, onde ouvia confissões de lisboetas partidos pelo divórcio, pela crise económica que ainda ecoava da Troika. A nossa mãe morreu em 2018, de um cancro que comeu os seus pulmões como o sal corrói o ferro das docas. No funeral em Alto de São João, Inês apareceu sozinha, magra como uma silhueta contra o sol poente. O Rui não pôde vir, murmurou ela, enquanto deitávamos flores no caixão. Eu abracei-a forte, sentindo os ossos proeminentes sob o vestido preto. Vem viver comigo, Inês. Deixa-o. Ela hesitou, os lábios tremendo, mas abanou a cabeça. Não posso. Ele precisa de mim. Naquela noite, sozinha no apartamento vazio, eu chorei pela primeira vez em anos, o som abafado pelo tráfego da Avenida da Liberdade lá embaixo. 9 anos se passaram como um sonho febril. Eu tinha 34 agora, solteira por escolha, com um gato chamado Tejo que ronronava nos meus joelhos enquanto eu lia casos de abuso nas noites insones. Inês enviava cartões de Natal esporádicos, fotos dela com um sorriso forçado, sempre ao lado de Rui, que envelhecera como vinho azedo, rugas profundas, olhos frios. Eu respondia com amor, mas no fundo, plantava sementes de dúvida nas minhas cartas. Lembra-te de dançar, mana. A vida é curta como um fado. Ela nunca respondeu àquilo. Até aquela noite de dezembro de 2025. O telefone tocou às 2 da manhã, o número dela piscando na tela como um farol na neblina. Eu atendi, a voz rouca de sono. Sofia. É a Inês. O tom era quebrado, como vidro estilhaçado no pavimento molhado de Lisboa. Eu saí. Divorciei-me. Ele me destruiu. O meu coração parou, e então acelerou, uma maré de raiva subindo. Onde estás? Num café em Alfama. Vem, por favor. Preciso de ti. Eu vesti um casaco às pressas, desci as escadas correndo, o ar frio do inverno cortando como facas. Quando cheguei, ela estava lá, encolhida numa mesa de canto, o rosto inchado de lágrimas, um hematoma fresco na maçã do rosto escondido por maquilhagem mal aplicada. Ela contou tudo naquela noite, entre goles de café amargo e o som distante de um acordeão na rua. Rui a havia isolado completamente, sem amigas, sem emprego, sem família além de visitas controladas. As discussões começavam com ciúmes, quem era aquele homem no supermercado? E terminavam com gritos que ecoavam no apartamento de Belém, ou pior, silêncios opressivos onde ele a ignorava por dias. Ele me batia, Sofia.
Não sempre, mas o suficiente para me quebrar por dentro. Dizia que era culpa minha, que eu o provocava. As palavras dela caíam como pedras no Tejo, e eu sentia o ódio crescer, uma raiz venenosa enredando o meu peito. Por que agora? Perguntei, segurando a sua mão trêmula. Porque encontrei as cartas antigas tuas. Na cave. Ele as escondeu, mas eu cavei. Tu avisaste-me, e eu ignorei. Agora, quer que ele pague. Naquele momento, sob as luzes amareladas do café, jurei vingança. Não a das novelas mexicanas, com veneno ou facas, isso seria fácil demais. A minha seria psicológica, cirúrgica, como as terapias que eu ministrava, desmantelar a mente dele, peça por peça, até que ele se visse no espelho como o monstro que era. Vamos devagar, disse eu, os olhos fixos nós dela. Ele acha que nos separou para sempre. Vamos mostrar-lhe que o sangue é mais forte que o medo. Inês assentiu, um fogo novo acendendo nos olhos verdes. Pela primeira vez em anos, ela sorriu, um sorriso afiado como a lâmina de um canivete alentejano. Os dias seguintes foram um redemoinho de planos sussurrados no meu apartamento em Alfama, onde as paredes de azulejos azuis pareciam guardar segredos como as confissões dos fados. Inês instalou-se no quarto da nossa mãe, as malas jogadas no chão como relíquias de uma vida abandonada. Ela estava frágil, os 26 anos marcados por linhas precoces ao redor dos olhos, mas havia uma determinação ali, forjada no fogo da humilhação. Quero que ele perca tudo, disse ela uma manhã, enquanto partilhávamos pão com chouriço na varanda, o sol de inverno filtrando-se através das treliças de ferro forjado. O negócio, a reputação, o sono tranquilo à noite. Eu concordei, mas avisei, a vingança não é um sprint, mana. É uma maratona pelo labirinto da mente humana. Rui construiu um império sobre mentiras, vamos desmontá-lo com verdades. Começámos pelo básico, documentar. Inês entregou-me o telemóvel antigo, cheio de mensagens apagadas mas recuperáveis, provas de ameaças veladas, como se saíres, leve tudo o que tens. Usei os meus conhecimentos de psicologia forense para catalogar padrões de gaslighting, onde ele distorcia a realidade dela até ela duvidar de si própria. Ele me convencia que eu era louca, confessou ela, os dedos traçando padrões invisíveis na mesa de madeira gasta. Depois de uma briga, eu pedia desculpa, mesmo sabendo que era ele o errado. Contactei o meu inspetor amigo, o detetive Mendes, num bar escondido no Moraria, onde o vinho tinto escorria como sangue nas taças. Preciso de dossiê sobre Rui Almeida, disse eu, baixinho, enquanto o fado de uma voz rouca enchia o ar. Mendes ergueu uma sobrancelha, o bigode grisalho tremendo. O importador de vinhos. Tem ligações ao submundo do Douro, contrabando disfarçado de exportação. Mas é intocável, advogados como tubarões. Eu sorri, frio. Não quero prisão. Quero ruína. Ele riu, mas entregou-me um pendrive com relatórios, queixas de ex-funcionários, uma investigação parada por falta de provas, e um rumor de uma filha legítima em Coimbra, mantida em silêncio com cheques mensais. Inês e eu mergulhámos nisso como mergulhadores no oceano, procurando pérolas de dor. Ela lembrou-se de noites em que Rui voltava de reuniões de negócios, cheirando a perfume alheio, culpando-a por não ser suficiente. Eu cozinhava pratos do Alentejo para ele, cataplana de porco, e ele comia em silêncio, depois atirava o prato contra a parede. As imagens dela pintavam quadros vívidos na minha mente, o estilhaço da louça no chão de mármore, os cacos refletindo o rosto dela distorcido pelo medo. Eu anotava tudo num caderno de couro, as páginas enchendo-se de raiva contida. Vamos usar isso contra ele, dizia eu. Não com violência, mas com exposição. Ele vive da imagem de homem bem-sucedido, vamos mostrá-lo como o verme que é. A primeira jogada foi sutil, uma carta anónima para a ex-mulher dele no Alentejo. Encontrei o endereço através de Mendes, uma aldeia poeirenta perto de Évora, onde ela gerisse uma quinta de sobreiros. Escrevi em português clássico, evocando as memórias partilhadas, lembra-se das noites em que ele prometia o mundo e entregava correntes. A sua voz ainda ecoa em outra mulher, mas desta vez, ela não cala. Inês assinou com um pseudónimo, A Sombra Esquecida, e enviámos por correio registado. Dias depois, um e-mail chegou, obrigada. Eu tenho histórias que o mundo precisa ouvir. Era o começo de uma aliança invisível, tecida com fios de ódio partilhado. Enquanto isso, cuidei de Inês como uma terapeuta e uma irmã.
Nas sessões informais na minha sala de estar, com vista para o castelo de São Jorge, eu a guiava através do trauma. O que sentes quando pensas nele? Perguntava, a voz suave como o vinho verde. Ódio. E pena de mim mesma, respondia ela, as lágrimas caindo no chá de camomila. Tu não és vítima, Inês. És sobrevivente. E as sobreviventes constroem impérios das cinzas. Aos poucos, ela floresceu, inscreveu-se num curso de design gráfico online, começou a desenhar azulejos inspirados nas ruas de Lisboa, os padrões sinuosos como os caminhos da nossa vingança. Quero um estúdio meu um dia, sonhava ela, os olhos brilhando novamente. Mas Rui não ficaria quieto. Uma semana após a separação, ele apareceu à porta do meu apartamento, o fato cinzento impecável contrastando com o bairro boêmio. Onde está a minha mulher? Rosnou, os olhos injetados como os de um touro na arena de campo pequeno. Eu bloqueei a entrada, o coração batendo forte mas a voz firme. És mulher. E ela não quer ver-te. Ele riu, um som seco como folhas mortas no outono. Tu a envenenaste contra mim, Sofia. Sempre soubeste que ela era minha. Avancei um passo, sentindo o cheiro de colónia cara misturado a suor. Ela era livre até tu a cages. Sai, antes que chame a polícia. Ele hesitou, os punhos cerrados, mas virou-se, murmurando, isto não acaba aqui. Quando fechei a porta, as pernas tremiam, mas o fogo dentro de mim ardia mais forte. Liguei para Inês no quarto, ele veio. Mas estamos prontas. A rede expandiu-se. Contactei uma jornalista freelance do Público, uma mulher chamada Ana que eu conhecera numa conferência de direitos das mulheres em Coimbra. Tenho uma história sobre abuso doméstico na alta sociedade lisboeta, disse eu ao telefone, enquanto Inês ouvia ansiosa ao meu lado. Ana mordeu o isco, provas. Enviei excertos anonimizados, mensagens, fotos de hematomas desbotados. Vai devagar, avisei Inês. Ele vai contra-atacar. E atacou, bloqueou as contas bancárias dela, enviou advogados para contestar o divórcio, alegando instabilidade mental. Inês riu histericamente ao ler a citação judicial, um riso quebrado quicou pelas escadas de pedra. Instável? Ele me tornou assim. Nessa noite, caminhámos pelo Tejo, o Rio Negro refletindo as luzes da ponte 25 de Abril como estrelas caídas. Lembras-te quando éramos miúdas e atirávamos pedras na água, fingindo que eram feitiços? Perguntei. Ela assentiu, o vento bagunçando os cabelos. Sim. E agora, atiramos Rui. Rimos, um som libertador, e planeámos o próximo passo, infiltrar o círculo dele. Eu fingiria interesse num negócio de vinhos para uma cliente minha, uma terapeuta rica de Cascais, e aproximar-me-a dele num evento no Lisboa Factory. Se a serpente no jardim, disse eu a mim mesma no espelho, maquiando os lábios de vermelho como sangue fresco. O evento foi um turbilhão de copos de porto e conversas vazias, o ar carregado de cheiro a queijo de azeitão e ambição. Rui estava lá, no centro, contando anedotas sobre safras excepcionais, os olhos varrendo a sala como um predador. Abordei-o com um sorriso falso, o copo de vinho na mão. Senhor Almeida, adoro os seus douros. A minha irmã mencionou o seu paladar excepcional. Ele piscou, intrigado. Irmã. A Sofia, a psicóloga. Ela acha que sou um monstro. Ri, tocando o braço dele levemente. Psicólogos veem demónios em todo o lado. Mas eu vejo oportunidade. Conversamos por horas, eu tecendo elogios com perguntas sutis sobre o negócio, dívidas ocultas, rivais no Porto. Ele mordeu, embriagado pelo vinho e pela atenção, revelando mais do que devia, um carregamento suspeito de vinhos espanhóis rotulados como portugueses, para evadir impostos. Saí dali com ouro, gravações no telemóvel, escondidas no vestido. De volta à casa, Inês ouviu-as com olhos flamejantes. Ele vai cair. Mas o preço da vingança começava a cobrar, pesadelos onde eu via o rosto da nossa mãe, julgando-me, dúvidas que me acordavam suada, questionando se estávamos a tornar-nos como ele, manipuladoras. É justiça, não vingança, repetia eu a Inês nas noites de insônia, partilhando garrafas de vinho barato. Ela tocava a minha mão, tu me salvaste, Sofia. Agora, salvamo-nos juntas. O inverno de 2025 em Lisboa era cruel,
com chuvas que transformavam as calçadas de pedra em rios traiçoeiros, espelhando as lágrimas que Inês ainda derramava nas noites quietas. O divórcio arrastava-se nos tribunais de Lisboa, um labirinto de papéis e advogados pagos por Rui para prolongar o sofrimento dela. Ele quer que eu desista, disse ela uma tarde, enquanto folheávamos documentos no meu consultório, o cheiro de livros velhos misturando-se ao café forte. Quer que eu volte rastejando. Eu fechei o dossiê, os dedos doendo de tanto sublinhar. Não vais. Vamos acelerar isto. A jornalista Ana publicou o primeiro artigo no Público, O lado oculto dos vinhos do Douro, abuso e contrabando na elite portuguesa. Era anónimo, focado em uma fonte próxima, mas as alusões a Rui eram claras, o Mercedes, o apartamento em Belém, as queixas arquivadas. O artigo explodiu nas redes, partilhas no Twitter, ou X, como agora chamavam, debates em cafés do Chiado sobre o machismo na sociedade portuguesa. Rui ligou para mim furioso naquela noite, a voz um rugido através do telefone. Tu fizeste isto, Sofia. A tua mão está nisto. Neguei com calma, a voz de terapeuta, porque eu. Talvez o karma, Rui. Homens como tu colhem o que semeiam. Ele desligou, mas ouviu tremor, o primeiro creque na armadura. Inês leu o artigo 100 vezes, os olhos devorando as palavras como vingança. Sinto-me poderosa, confessou, pela primeira vez sem tremer. Mas o contra-ataque veio rápido. Rui espalhou rumores, que Inês era instável, viciada em remédios, uma gold digger que o abandonara por dinheiro. Amigos comuns ligaram para mim, sussurrando dúvidas. É verdade, Sofia? A tua irmã? Eu respondia com fatos frios, redirecionando para o artigo, plantando sementes de dúvida neles. Uma ex-colega de Inês da Escola de Design em Lisboa, agora numa agência no Baixa, contactou-nos. Eu vi os hematomas. Se precisares de testemunho. A rede crescia, um emaranhado de vozes silenciadas ganhando eco. Decidimos o próximo golpe, expor o contrabando. Usei o pendrive de Mendes para mapear os carregamentos, caminhões do Porto para Lisboa, rotas que passavam por Évora, onde a ex-mulher vivia. Contactei um whistleblower anónimo, um ex-motorista que Rui havia despedido por incompetência. Encontrei num tasco em Alfama, um homem de mãos calejadas cheirando a gasóleo. Ele me pagava mal e ameaçava a família se eu falasse, grunhiu ele, entre goles de aguardente. Ofereci imunidade através de Ana, fala, e o público protege-te. Dias depois, outro artigo, detalhes de faturas falsas, entrevistas com o motorista. As ações da empresa de Rui, uma pequena salistada, caíram 15% na Bolsa de Lisboa, acionistas revoltados enviando e-mails furiosos. Rui retaliou pessoalmente. Uma noite, enquanto Inês e eu jantávamos sardinha assada na varanda, um carro parou lá embaixo. Ele saiu, bêbado, gritando para as janelas, Inês. Sai, tua puta louca. Volta para casa. Os vizinhos espiavam das cortinas, o bairro despertando como um ninho de vespas. Inês congelou, o garfo caindo no prato, o rosto pálido como um mármore de Mafra. Corri para a rua, o casaco aberto ao vento frio. Vai-te embora, Rui. A polícia está a caminho. Ele avançou, o hálito azedo de vinho. Tu a transformaste num monstro, Sofia. Ela era pura antes de ti. Empurrei-o, sentindo a bala subir. Pura. Tu a violaste, dia após dia. Um vizinho chamou a PSP, e ele foi arrastado, xingando-nos como demónios. No dia seguinte, Inês teve um colapso, chorou até secar, o corpo sacudindo como uma folha no vento do Tejo. Sentei-me com ela no chão do quarto, embalando-a como quando éramos crianças e a tempestade atingia Cascais. Sinto-me suja, murmurou ela. Como se a vingança me tornasse como ele. Eu limpei as lágrimas dela com o pulgar, a voz baixa. Não, mana. A dor é o preço da liberdade. Lembra-te, ele nos roubou anos. Agora, recuperamos com juros. Chamámos um terapeuta amigo meu, um homem calmo de Setúbal que trabalhava com vítimas de violência doméstica. Nas sessões, Inês desabafava, os toques que se tornavam garras, as promessas quebradas como ondas na costa rochosa do Algarve. Enquanto isso, a ex-mulher, Maria, juntou-se ao coro. Ligou para Inês de Évora, a voz rouca de anos de silêncio. Eu fugi porque ele me disse que me mataria se eu falasse.
Mas agora, com os artigos. Vamos juntas. Elas falaram por horas, trocando histórias como chaves de uma prisão partilhada, as noites sem dormir, os filhos imaginários que nunca vieram. Maria tinha provas, fotos antigas, extratos bancários de presentes que eram subornos. Enviamos tudo para Ana, e o terceiro artigo foi uma bomba, o predador do Douro, uma rede de silêncio e abuso. Agora, não era só Lisboa, o jornal de notícias no Porto pegou, entrevistas com vítimas locais, um escândalo que fazia as manchetes ao lado das notícias sobre o Natal iminente. Rui isolou-se no apartamento de Belém, mas o cerco apertava. Advogados dele contactaram-me, oferecendo acordo, dinheiro para Inês calar-se. Ri no telefone, diga ao seu cliente que o silêncio custa mais caro agora. Inês, fortalecida, recusou, quero a casa em Belém. E metade dos vinhos. O juiz, uma mulher de olhos penetrantes do Tribunal de Família, inclinou-se para nós após uma audiência, tenho lido os artigos, senhoras. A justiça tarda, mas chega. O divórcio avançou, com ordens de restrição contra ele. Mas a mente de Inês era um campo minado. Uma noite, ela desapareceu, encontrei-a no cais do Sodré, olhando o Tejo como se quisesse mergulhar. E se eu o perdoar? E se for mais fácil? Abracei-a ali, o vento salgado chicoteando os nossos rostos. Perdão é para ti, não para ele. Mas vingança. Isso é para nós. Voltámos à casa de táxi, e planeámos o golpe final, uma gala de vinhos no Hotel Ritz, onde Rui tentaria salvar a face. Eu iria como convidada, Inês como amiga de família. Vamos dançar no túmulo dele, disse ela, o sorriso voltando, afiado. Preparámo-nos como guerreiras, vestidos pretos justos, maquilhagem que escondia cicatrizes emocionais. Na gala, o salão era um mar de taças tilintantes, o ar perfumado com aromas de carvalho e frutas vermelhas. Rui discursava no palco, voz trêmula, negando calúnias. Abordei com Ana ao lado, gravadora escondida. Senhor Almeida, uma palavra sobre as acusações. Ele empalideceu, suando. Mentiras de ex-mulheres amarguradas. Mas Ana pressionou, e ele gaguejou, admissões veladas de erros do passado. O vídeo viralizou nessa noite, partilhado por influencers de Lisboa, o escândalo consumindo como fogo em palha seca. De volta ao apartamento, Inês e eu brindámos com Porto roubado da gala. Metade do caminho, disse eu. Mas no fundo, sentia o peso, a vingança curava, mas deixava vazios. E depois, perguntou ela, os olhos no escuro. Vivemos, respondi. Pela mãe, por nós. A primavera irrompeu em Lisboa como uma amante impaciente, com jacarandás roxos pintando as ruas do Príncipe Real e o ar carregado do perfume de laranjeiras em flor. Mas para nós, era estação de colheita amarga, o império de Rui desmoronava como um castelo de cartas no vento do noroeste. Os acionistas abandonavam o navio, reuniões caóticas no porto, onde ex-funcionários depunham testemunhos de salários atrasados e assédios. A autoridade tributária invadiu os armazéns dele em Gaia, confiscando caixas de vinhos falsos, o cheiro de traição impregnando o ar como vinagre. Inês lia as notícias no meu iPad, os olhos famintos. Ele liga para o advogado 20 vezes por dia, riu ela, imitando o pânico dele, sente o chão a tremer. Eu, porém, via as rachaduras em nós. As sessões de terapia com Inês tornavam-se minhas também, eu confessava as noites em que sonhava com a mãe, o seu fantasma sussurrando, vingança corrompe o coração. Estás a curar-me, mas e tu, Sofia? Perguntava ela, os dedos entrelaçados nos meus durante as caminhadas pelo aqueduto das águas livres, onde a estrutura de pedra ecoava os nossos passos solitários. Eu sou a rocha, respondia, mas era mentira. A rocha erodia com o sal das lágrimas não choradas. O meu consultório no Rossio enchia-se de pacientes atraídos pelo escândalo, mulheres que viam em mim a salvadora, mas eu via nelas ecos de Inês, almas fragmentadas por amores tóxicos. O próximo passo foi pessoal, confrontar a filha legítima. Mendes deu-me o contacto, uma rapariga de 22 anos chamada Leonor, estudante de arte em Coimbra, mantida em segredo com uma mesada gorda. Liguei-lhe de um café anónimo no Bairro Alto, a voz suave. Leonor, o teu pai não é quem parece. Eu sei da tua existência porque ele usa isso como chantagem interna. Ela hesitou, a voz jovem tremendo como folhas de sobreiro.
Ele me paga para calar. Diz que sou um erro. Marquei um encontro em Coimbra, Inês e eu viajando de comboio pelas vinhas do Dão, o verde ondulante como um mar de promessas quebradas. Leonor esperava na estação, alta e magra, com os mesmos olhos castanhos de Rui mas suavizados por dúvida. Sentámo-nos num banco sob as arcadas da universidade, o ar cheirando a história antiga. Ele me abandonou aos 10 anos, contou ela, a voz baixa. Mandava cheques, mas nunca amor. Agora, com os escândalos, ameaça cortar tudo. Inês tocou o braço dela, um gesto de irmã improvável. Nós sabemos como é ser refém dele junto-te a nós, não por dinheiro, mas por verdade. Leonor chorou então, um choro que lavava anos de silêncio, e assinou uma declaração, detalhes da pensão secreta, visitas esporádicas onde Rui a manipulava com promessas vazias. Enviamos para Ana, e o artigo seguinte foi impiedoso, o segredo do magnata, uma filha esquecida no escândalo do Douro. Rui colapsou publicamente. Uma entrevista no SIC Notícias, onde gaguejava defesas, o rosto inchado de noites sem dormir. São mentiras orquestradas pela minha ex, gritou, apontando o dedo para a câmara como uma acusação ao destino. As redes explodiram, hashtags como Justiça para Inês, petições online para investigação criminal. Inês assistiu ao ecrã da TV no meu apartamento, o corpo rígido. Quero vê-lo implorar. Mas eu via o custo, ela emagreciera, os desenhos de azulejos agora sombrios, padrões de gaiolas e chaves quebradas. O clímax aproximava-se com a audiência final do divórcio no Tribunal de Lisboa, um edifício austero na Rua dos Anjos. Rui entrou escoltado por advogados, o fato amarrotado, o cabelo grisalho despenteado como ervas daninhas. Inês e eu sentámo-nos na frente, as mãos unidas sob a mesa de madeira polida. O juiz leu as provas, mensagens, testemunhos, os artigos como evidência colateral de caráter. Sr. Almeida, as suas ações transcendem o matrimonial, sugerem um padrão de controle abusivo. Rui olhou para Inês, os olhos suplicantes pela primeira vez, não amor, mas desespero. Perdão, amor. Eu mudei. Ela ergueu o queixo, a voz firme quando na sala, amor. Tu me roubaste a juventude. Agora, devolve o que resta. O verdito foi um machado, a casa em Belém para Inês, metade dos ativos líquidos, e uma ordem de proibição de contacto perpétua. Rui saiu algemado metaforicamente, os jornalistas à porta como abutres. Naquela noite, celebramos no Cais do Sodré, dançando fado num bar escondido, as vozes roucas cantando de perda e redenção. Ganhamos, sussurrou Inês, o suor brilhando na pele sob as luzes quentes. Mas no táxi de volta, ela vomitou, o stress, o alívio, a baile da vitória. Limpei-a em casa, sentindo o meu próprio estômago revirar. É o fim? Perguntou ela, aninhada na cama. Quase, respondi. Um último ato. O ato final era psicológico, o confronto direto. Marquei um encontro num café neutro entre campos, sob pretexto de acordo final. Rui chegou cedo, os ombros curvados como um idoso no inverno da vida. Sentou-se, as mãos tremendo ao segurar a chávena. O que queres agora, Sofia? Dinheiro. Publicidade. Olhei para ele, sem ódio cego, mas com a precisão de uma bisturi. Quero que ouças. Liguei o gravador no telemóvel. Inês entrou então, o vestido florido contrastando com a palidez dele. Rui, disse ela, a voz um fio de aço. Tu me quebraste, mas eu renasci. Cada hematoma, cada mentira, eu carrego como medalhas. Ele chorou, um choro patético, as lágrimas caindo na mesa como chuva ácida. Eu amava-te. Era o meu jeito. Inês riu, amargo. Amor não fere. Tu eras um viciado em poder. Eu intervim, a terapeuta emergindo. Rui, a tua mente é uma prisão que construíste sozinho. Abuso é ciclo, o teu pai, provavelmente, e agora tu. Mas termina aqui. Procura ajuda, ou o vazio te engolirá. Ele assentiu, quebrado, murmurando desculpas que ecoavam vazias. Saímos dali com o sol poente tingindo o céu de laranja, como o Douro em vindima. Inês apertou a minha mão, obrigada por não desistires de mim. Mas naquela noite, sozinha, chorei, pela menina que avisei, pela mulher que se tornou, pela irmã que quase perdi. A vingança era doce,
mas o coração humano era salgado, um oceano de complexidades. O verão de 2026 chegou a Lisboa com um calor que derretia o asfalto das avenidas, transformando a cidade num forno onde os sonhos cozinhavam devagar. Inês mudara-se para a casa em Belém, os quartos e quando ainda com fantasmas, mas ela os exorcizava com toques pessoais, azulejos novos desenhados por ela nas paredes, um estúdio no sótão onde o sol entrava em feixes dourados, iluminando telas de designs inspirados no Tejo, ondas azuis entrelaçadas com âncoras partidas. É meu agora, disse ela na inauguração informal, só nós duas com uma garrafa de vinho do Douro, irónico, legalmente nosso. Sem ele, mas com a sua sombra a lembrar-me de ser forte. Eu visitava há fins de semana, o comboio de Cascais serpenteando pela costa como uma veia azul no corpo da nação. O meu consultório prosperava, agora com um foco em sobreviventes de abuso, sessões lotadas de mulheres que liam os artigos sobre Inês e viam esperança. Tu és a heroína, diziam elas. Mas eu sabia a verdade, heroínas sangram. As noites sozinha em Alfama eram longas, o gato Tejo enroscando-se nos meus pés enquanto eu relia o Diário da Vingança, páginas cheias de raiva que agora pareciam feridas cicatrizadas, mas sensíveis ao toque. Rui sumira do radar público, rumores de um exílio no Alentejo, gerindo uma quinta falida, o vinho azedo na boca como metáfora da sua queda. Mas a filha Leonor emergiu, mudou-se para Lisboa, inscrevendo-se num curso de restauro de azulejo na Belas Artes, encontrando em Inês uma mentora improvável. Somos irmãs de trauma, ria Leonor numa tarde no jardim da casa, colhendo figos maduros que pingavam sumo pegajoso nas mãos. Inês assentia, os cabelos agora curtos e ousados, tingidos de castanho como a terra do sul, e tu, Sofia. Ainda solteira por vingança. Brincava, mas os olhos procuravam, eu datara esporadicamente, um professor de história do Porto que cheirava a livros e maresia, mas terminara quando ele perguntou sobre o escândalo da tua família. Não é escândalo, respondi seco. É sobrevivência. A verdadeira prova veio em julho, quando Rui violou a ordem de restrição. Apareceu à porta da casa em Belém ao entardecer, o sol poente pintando de vermelho culpado, uma caixa de vinhos, de paz, nas mãos trêmulas. Inês ligou-me em pânico, a voz um sussurro, ele está aqui. Diz que quer falar. Cheguei em 20 minutos, o coração martelando como o sino da Torre de Belém. Encontrei-os na sala, ele ajoelhado, ela de pé com o telemóvel na mão, pronto para a polícia. Sai, Rui, ordenei, posicionando-me entre eles como um escudo. A tua redenção não é aqui. Ele olhou para mim, os olhos vazios como poços secos. Eu tentei terapia, Sofia. Como tu disseste. Mas o vazio é insuportável. As palavras dele ecoaram as das minhas pacientes, o ciclo do abusador, culpando o mundo pela sua escuridão interna. Inês falou então, a voz firme, o teu vazio não é minha culpa. Vai encher com ações, não com súplicas. Ele deixou a caixa, saiu cambaleando para o carro, e nós chamámos a polícia. A violação resultou em multa e terapia obrigatória, mas para Inês, era fechamento, ele finalmente ouviu. Com o verão, veio cura. Inês lançou a sua primeira coleção de azulejos, ondas quebradas, exposta numa galeria no Lisboa Factory, paredes cobertas de padrões que contavam histórias de aprisionamento e libertação. A abertura foi um sucesso, Ana cobriu no público, Leonor ajudou na montagem, e eu discursei, a voz embargada, estas peças não são só arte, são testemunhos de almas que se recusaram a afundar. Inês chorou no pódio, abraçando-me, sem ti, eu seria poeira no Tejo. Mas o passado sussurrava. Uma carta chegou ao meu consultório, de Maria, a ex-mulher, agora ativa numa associação de apoio a vítimas em Évora. Obrigada por abrir a porta. Rui contactou-me, pedindo perdão. Eu disse não. Partilhei com Inês numa noite de sardinha na praia de Oeiras, o mar lambendo a areia como um amante arrependido. Ele está sozinho agora, disse ela, os pés na água fria. Culpa minha. Toquei o ombro dela, culpa dele. Nós só acendemos a luz. O meu próprio demónio emergiu em agosto, um paciente, um homem de meia-idade de Sintra, confessou abusos passados semelhantes a Rui. Ouvi-lo disputou flashbacks, as noites em que Inês ligava chorando, anos atrás. Como perdoas? Perguntei a mim mesma no espelho depois, o rosto envelhecido pela fadiga. Resposta veio numa caminhada pelo Monsanto, as eucaliptos altos filtrando o sol, perdão era soltar o peso, não esquecer.
Escrevi uma carta para Rui, não enviada, tu nos feriste, mas nos forjaste. Vive com isso. Inês floresceu, um namorado tímido, um ceramista de Alcântara que a fazia rir com piadas sobre argila pegajosa. Ele tem a minha idade, sussurrou ela, corando. E ouve. Celebrei, mas com um aperto, o medo de história repetida. Confia no teu instinto, mana. Tu aprendeste. Outono trouxe reflexões. Numa feira de vinhos em Santarém, ironicamente, Inês e eu provámos safras novas, rindo de como o destino zombava. 9 anos, disse ela, erguendo a taça. De aviso a vitória. Brindamos, o líquido rubi selando o pacto. Mas a mente humana é traiçoeira. Inês teve recaídas, noites de pânico onde sonhava com as mãos dele, acordando gritando. Eu voava de Alfama, segurando-a até o amanhecer. A ferida fecha, mas a cicatriz coça, explicava eu, a terapeuta e irmã entrelaçadas. O outono de 2026 pintou Lisboa de tons ocre e castanho, com folhas de castanheiro das Índias caindo como confetes melancólicos nas praças do Chiado. Inês e eu estávamos transformadas, ela, uma artista em ascensão, com encomendas de azulejos para um hotel em Cascais, eu, autora de um livro em gestação, correntes invisíveis, sobrevivendo ao abuso emocional, inspirado na nossa odisseia, anónimo para proteger as feridas frescas. É a nossa herança, disse ela numa tarde chuvosa, enquanto colávamos rascunhos na parede do estúdio dela, o Tejo rugindo lá fora como um leão domado. Rui era um fantasma agora, mudou-se para uma aldeia no interior do Alentejo, gerindo uma loja de vinhos falida, o nome dele sinónimo de escândalo em círculos que outrora o idolatravam. Leonor visitava-o esporadicamente, relatórios frios, ele está quebrado, mas tenta. Terapia, para o álcool. Inês ouvia, o rosto impassível como uma estátua de mármore em Mafra. Bom para ele. Mas o meu perdão é distância. Eu assentia, mas internamente questionava, vingança curava ou perpetuava. Nas minhas sessões, via ciclos, abusadores redimidos, vítimas vingativas virando carrascos. Equilíbrio, aconselhava eu às pacientes. Mas para nós, era lição viva. O Natal aproximava-se, o primeiro sem a sombra dele decidimos tradições novas, uma ceia em Alfama com Leonor e Maria, mulheres unidas por cicatrizes partilhadas. A mesa gemia sob rabanadas e bacalhau, o ar cheio de risos e histórias, não de dor, mas de triunfos, Maria abrindo um centro de apoio em Évora, Leonor expondo pinturas sobre heranças não pedidas. Inês ergueu a taça, pelo sangue que nos liga, não pelas correntes que nos separam. Brindes ecoaram, e pela primeira vez, senti paz, um rio calmo após a tempestade. Mas o clímax da cura veio em janeiro de 2027, 9 anos exatos após o casamento fatídico. Inês propôs um ritual, queimar as cartas antigas no cais de Belém, sob o olhar do monumento aos descobrimentos. O vento do Tejo chicoteava as chamas, papéis alaranjados dançando no ar como fados libertos. Adeus, Rui, sussurrou ela, as cinzas caindo na água escura. Eu abracei-a, sentindo o calor residual. E olá para nós. A vida seguiu, tecida de fios resilientes. Inês casou-se com o ceramista num verão ensolarado em Sintra, eu de madrinha novamente, desta vez com lágrimas de alegria. O noivo, Miguel, era gentil, olhos que viam sem possuir. Ele dança fado comigo, confidenciou ela na lua de mel planeada para o Algarve. Eu sorri, então, aprovo. O meu livro saiu em setembro, best-seller modesto nas livrarias da FNAC, mulheres comprando cópias com mãos trêmulas. Assinaturas no Rossio tornavam-se terapias grátis, a tua história salvou-me, diziam. Rui leu, soube por Leonor, escreveu uma carta, via ela, desculpa, Sofia. Tu tinhas razão. Guardei-a, não respondi. O perdão era dela, não meu. Anos fluíram como o dor sereno. Inês teve uma filha, batizada Esperança, olhos verdes como o mar. Eu, tia devota, contava-lhe histórias de irmãs valentes que desafiavam monstros. E viveram felizes? Perguntava a miúda, aninhada no meu colo. Sim, respondia. Mas com cicatrizes que contam a jornada. Numa noite de 2035, Inês ligou, eco do passado. Lembras-te do aviso? Ri, como se fosse ontem. Caminhámos pelo Tejo,
agora a voz em potencial, o rio testemunha eterna. Obrigada por não desistires, disse ela. Nunca, respondi. A vingança fora o fogo, o amor, a cinza fértil. E assim, em Lisboa, onde o fado chora e ri, curámo-nos, não perfeitas, mas inteiras.